Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO na nossa TV Mundo Maior. É com grande alegria, né, que hoje vamos fazer um programa que é pauta de telespectador. Olha que gostoso! É muito bom quando nós começamos já a receber pautas de programas, né, que os nossos amigos telespectadores sugerem e gostariam de ver ser abordadas aqui no programa. E o nosso amigo Adriano Pimentel, lá de Curitiba, no Paraná, né, um beijo no coração de todos os nossos irmãos paranaenses, fez a sugestão, né, a respeito da Área 51. Obrigado, viu, Adriano? Vamos estar aqui comentando aqui, espero que seja do seu gosto aqui o programa de hoje. Então, não só do seu gosto, mas de todos os nossos amigos telespectadores que acompanham o programa Fenômeno UFO. Área 51, né, vamos dizer que é uma grande encrenca dentro da ufologia. É um assunto muito polêmico. Polêmico por quê? Porque não tem como se averiguar se o que recebe-se de informação a respeito dessa área é real ou não. Esse é o grande problema, né? Então nós vamos estar comentando isso, o porquê disso. Mas a Área 51, né, em tese, é uma base super secreta dos Estados Unidos. Não se pode adentrá-la, não se pode sobrevoá-la de modo nenhum. Né? Os guardas que circulam, os seguranças que circulam ali no seu interior têm ordem de atirar. É um dos poucos locais nos Estados Unidos que os guardas atiram primeiro e conversam depois. Vamos voltar a 1947, né, quando caiu o UFO em Roswell. Após Roswell haveriam outras quedas de nave. E o governo norte-americano, né, em tese, né, a princípio, teria enviado essa nave que caiu em Roswell para a base de Wright-Patterson, né, em Dayton, Ohio, onde se localizava o ATIC. O ATIC é a sigla de Air Technical Intelligence Center, ou seja, Centro de Inteligência e Tecnologia Aérea, ou como os americanos falavam, né, o Centro de Tecnologia Aérea Estrangeira. Ali se pesquisava, se investigava toda e qualquer aeronave que fosse projeto de outra nação, não dos Estados Unidos. E aí também se incluiriam os UFOs. Então, aviões japoneses da Segunda Guerra que foram capturados eram levados até esse local, onde seu desempenho era testado, sua tecnologia examinada, para que se pudesse conhecê-la, explorar seus pontos fracos e as suas virtudes também serem utilizadas em aeronaves norte-americanas. Quem diria os UFOs, né? Então, as autoridades norte-americanas, né, tiveram interesse em criar uma área específica. Né, se retiraria, né, esses veículos estrangeiros, dos quais os UFOs fazem parte, né, para um local secreto, né, mais restrito. E isso deu origem à Área 51. A Área 51 está no deserto de Nevada, próximo à cidade de Las Vegas, que é muito conhecida como a cidade do jogo nos Estados Unidos. Nós vamos ver algumas imagens, né, dessa área, foram feitas via satélite, né, provavelmente por satélites espiões de outras nações que não os Estados Unidos, porque não há como, né, evitar que um satélite sobrevoe uma região, não tem jeito. Se fosse um avião espião, ele seria interceptado e abatido sem sombras de dúvida pela defesa aérea americana. Mas um satélite, a coisa já é mais complicada. Então as imagens que nós temos mostram um grande incremento no tamanho dessa base secreta nos Estados Unidos, né? Principalmente depois dos anos 50. Nós vamos ver as imagens seguintes, por exemplo, do F-117, que foi o primeiro caça stealth. Muita gente interpreta stealth como invisível, mas não é. Né? É um avião que tem um design, emprega materiais, né, que absorvem as ondas radar, ou seja, ele aparece como um objeto muito pequeno na tela de um radar, como um pássaro, por exemplo. Não dá para saber se é um avião ou uma ave que está ali sendo visualizada no radar. Esse avião foi visto pela primeira vez, né, a nível mundial na invasão de Granada, né, uma ilha ali na América Central, ali na região do Caribe. Houve uma intervenção norte-americana no local, e quando as equipes de televisão viram esse avião à distância, até julgaram tratar-se de um disco voador. Né? Depois descobriu-se que era um avião de ataque da Força Aérea Americana. Nós temos diversas imagens desse avião, que hoje já é até considerado obsoleto. A imagem seguinte mostra o SR-71, seria um outro avião que foi desenvolvido naquela área.
já é um avião espião. Ele foi desenvolvido na década de 50, passou a voar no início da década de 60, fabricado pela Lockheed, né, nos Estados Unidos, hoje Lockheed Martin. Um avião que voa mais de Mach 3.5, ou seja, a mais de 4.000 km por hora. Também foi desenvolvido nessa base super secreta nos Estados Unidos. E a última aqui, o bombardeiro B-2, né? Também teria sido desenvolvido nessa base super secreta. Alguns dizem que ele teria um processo de antigravitação rudimentar. Ele conseguiria voar mesmo com os motores desligados. Se é fato ou não, não se sabe. O fato é que quando esses aviões, esses bombardeiros pousam em shows aéreos e exposições, ninguém pode se aproximar a uma distância inferior a 10 metros. Normalmente fica um círculo à sua volta, né? E militares, né, armados tomando conta para que ninguém possa se aproximar do bombardeiro. Então ele só é visto a uma distância de no mínimo 10 metros. O avião super secreto também seria testado lá. É dito, né, que nessa base, nessa área 51, existiriam UFOs ou que caíram aqui no nosso planeta e em alguns poucos casos teriam sido derrubados por aviões. Né? Ou norte-americano, se sabe da nave que teria caído em Varginha, também estaria lá. Né? Não só a nave, mas seres também. Num caso de um Mirage da Força Aérea Sul-Africana que derrubou um UFO, também teria sido levado de Joanesburgo, a capital sul-africana, para a área 51 dos Estados Unidos. Diversas nações que trabalham, né, ou têm influência norte-americana enviariam, né, tudo que é relativo à área ufológica para os Estados Unidos. Mas antes de nós continuarmos aqui com o assunto, vamos fazer o nosso quiz de hoje, né, a nossa pergunta do quiz de hoje, que é justamente essa aqui. Né? Qual elemento acredita-se ser usado como combustíveis nos reatores dos UFOs? O elemento 113, elemento 114, elemento 115. Vou repetir. Qual elemento acredita-se ser usado como combustível em reatores de UFOs? Elemento 113, 114 ou alternativa C, 115. Nós estaremos dando a resposta no nosso último bloco de hoje. Conheça essa iniciativa, que é o Clube Amigos da Boa Nova. 0800 12 18 38, você se filia e com a sua pequena mensalidade você está nos ajudando a crescer, a melhorar cada vez mais, tanto a TV Mundo Maior como a Rede Boa Nova de Rádio. Conheça, você vai ter uma série de brindes, eventos exclusivos, né, dos associados. Conheça essa iniciativa, Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você vai ser gentilmente atendido pelas educadíssimas moças do Clube Amigos da Boa Nova. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje. Né? No segundo bloco, continuamos com Área 51. Então, até já. Estamos aqui para o segundo bloco, o fenômeno UFO de hoje, Área 51, sugestão do nosso amigo Adriano Pimentel, de Curitiba, Paraná. Então, como nós estávamos comentando, uma base super secreta, né? Os militares americanos têm ordem de atirar, lá seriam guardados os UFOs, que ou caíram ou foram derrubados, inclusive o de teria caído em Varginha estaria lá, um caso também da África do Sul e outros que nós desconhecemos. Né? Então, os Estados Unidos teriam naquele local de 10 a 12 naves. Uma pessoa que trabalhou ali dentro, o físico Bob Lazar, né? Que investigando-se as contas do governo americano, descobriu-se que ele era um físico que trabalhou na área 51. Ele disse que na área 51 em si, né, nessas imagens que nós vimos, não é lá que estariam os UFOs, eles estariam numa região mais afastada da base chamada S4. Ele disse que trabalhou dentro de um disco voador. O propósito dele, né, era desvendar como é que esses UFOs, qual o mecanismo de propulsão dessas naves. Né? Ele era um físico teórico e ele mesmo disse, né, que após viajar num avião com as janelas fechadas, ele foi levado para dentro de um ônibus também com as janelas fechadas. Quando ele desceu dentro da base, ele não tinha a menor ideia de como ele chegou lá. Né? E o mesmo princípio era adotado quando ele saía de lá. Né? Tamanho grau de segurança que envolve essa base. Ele trabalhou numa dessas naves, ele chegou a ver um teste de uma nave ali dentro. Ele comentou
né, que os testes tiveram que ser interrompidos por um bom tempo, porque houve um acidente gravíssimo com uma daquelas naves ali, e os cientistas que estavam ali acharam por bem interromper temporariamente, né, o teste com as naves em voo. Né? Passado alguns anos, com maior conhecimento daquela tecnologia, os testes voltaram. E é justamente esses veículos que, ao que parece, são vistos pelas testemunhas que vão até as proximidades do local. Porque como há muitas pessoas curiosas naquela região, às vezes até de outros países vão até lá ver, tentar ver a Área 51, o governo comprou uma área maior ainda à volta, né? Inclusive, né, uma região de montanha. Hoje não se consegue mais ver a base, né? Ela fica por trás de uma série de montanhas, então as pessoas que ficam numa estrada secundária ali, veem as montanhas, né? Não veem a base, mas conseguem ver estranhos, vamos dizer, aviões. Né? Esse aviões é bem entre aspas mesmo, fazendo acrobacias impossíveis, parando no céu, acelerando a velocidades incríveis, desacelerando imediatamente, parando, né? O objeto vem em alta velocidade e simplesmente estanca no céu. Isso, pelas nossas leis de inércia, é impossível um objeto fazer isso. Não é uma brincadeira que eu faço quando você está dentro de um ônibus. Se o ônibus der uma freada brusca, a tendência é você continuar para frente, né? Você vai parar lá na frente do ônibus, né? Se você não estiver se segurando tal, ou se estiver sentado, você pode até bater a cabeça no assento da frente. Isso é lei de inércia. Isso parece não afetar os UFOs. Segundo Bob Lazar, né, o mecanismo dessas naves é totalmente oposto aos nossos veículos, dos nossos aviões. Normalmente, um avião nosso ele possui uma fonte de força, que são as turbinas, né, que empurram o avião para frente, ou seja, ele emite um empuxo para trás que vai fazer com que o avião vá para frente. Os UFOs possuem um princípio totalmente oposto. Né? Eles criam uma espécie de distorção no tempo, no tecido tempo-espaço, literalmente caem para frente, caem para cima, caem para baixo. Né? Enquanto essa distorção mantiver aberta, o UFO se desloca naquele sentido. Né? Inclusive o Bob Lazar confirma, né, aquilo que as testemunhas de avistamento de UFOs falam, né, que quando a nave vem perdendo altura e velocidade, ela oscila, como se estivesse instável. Ele confirmou isso. Diz que os UFOs, quando estão a uma velocidade muito pequena, eles se tornam algo instável. Então ele faz aquele movimento de folha morta que é descrito pelas testemunhas também. Bob Lazar acabou depois sendo desligado do seu trabalho na Área 51, né? Ele chegou a sofrer até um atentado, segundo ele. Diz que uma vez ele saiu para fazer compras, né? Quando ele estava voltando para o seu carro, um carro diminuiu a marcha e deu uma rajada de balas no seu carro. Alguém com um fuzil automático, né? Descarregou como para intimidá-lo. Né? Ele acabou, por segurança própria, acabou revelando aquilo que ele fazia dentro da Área 51 com medo que ele fosse morto. Então, para que ele não se tornasse desconhecido e morto, né, ele preferiu aparecer na mídia, né, para que aquelas pessoas que ali trabalham pensassem duas vezes antes de um atentado contra a sua vida. Né. Se isso é real ou não se sabe dizer ao certo. Que eu falo, infelizmente, não tem como entrar dentro desse local e se comprovar o que é feito dentro dessas instalações. Outro detalhe, né, que muitas pessoas falam, inclusive militares que trabalharam ali dentro, que depois acabaram se reformando, que as instalações têm a sua maior parte feita a nível do subsolo. Elas são quase que totalmente subterrâneas, são dezenas de andares subterrâneos, né, isolados um do outro praticamente, só existe um acesso. Cada cientista que trabalha em cada nível desconhece o que é feito no nível abaixo. Né? O coronel Philip Corso, né, que diz ter tido o privilégio de entrar naquela área, né, confirmou aquilo que Bob Lazar disse a respeito das naves e foi mais além. Né? Ele disse que viu um local onde seres extraterrestres trabalhariam em conjunto com cientistas e militares humanos dentro daquela base. Ele inclusive chegou uma vez a relatar, né, que houve um grande conflito entre os extraterrestres e os humanos. Houve literalmente uma guerra dentro das instalações, alguns ETs foram mortos, mas perdeu-se a vida de muitos cientistas e militares americanos dentro daquelas instalações. Se é fato ou não se sabe. Um segurança que ali dentro trabalhou disse que existem, além das naves, um local onde existem grandes cilindros de vidro, com um fluido que ele descreveu de cor azul,
né? E dentro desses cilindros, com esse fluido, estariam corpos de seres extraterrestres. Um deles seria aquele Grey, aquele ser pequeno, de baixa altura, pele cinzenta, cabeça grande, calvo, sem pelos, olhos pretos grandes. Ele descreveu outros dois seres como muito similares aos seres humanos, inclusive um ruivo, com quase 2 metros de altura, que ele falou, se saísse aqui nas nossas ruas, não seria percebido como um ser extraterrestre, aquilo que nós já falamos em diversos programas aqui. Se eu não me engano, acho que no 3º programa, quando nós falamos da tipologia de seres, nós mostramos seres com essas características, que são análogos aos seres humanos, podem andar aqui entre nós sem problema nenhum. Né? Isso é um resumo, daria para se falar muito mais de Área 51, né? Mas tudo a nível teórico. Como eu disse, é uma instalação super secreta, onde são testados aeronaves avançadas. Alguns dizem, né, que muitas aeronaves já seriam híbridas, elas teriam parte tecnologia humana, parte tecnologia extraterrestre, porque se usa o método da engenharia reversa, descobrir como o objeto funciona, para depois colocar essa tecnologia em nossas aeronaves. Né? Espero que o ser humano tenha juízo. É uma tecnologia avançadíssima, poderosíssima, poderia causar sérios estragos aqui para a humanidade se nós não soubermos usar com a devida cautela. Tá bom, meu amigo Adriano Pimentel? Espero ter ajudado a você a colocar um pouquinho de informações em cima dessa área tão secreta que é a Área 51. Agora nós vamos para o nosso segundo intervalo, né? O último bloco, voltamos com a resposta dos e-mails, com a resposta do nosso quiz de hoje. E antes de encerrarmos, né, como você pode entrar em contato aqui conosco e fazer como o nosso amigo Adriano Pimentel, que sugeriu a pauta do programa de hoje. Então, voltamos já já com o Fenômeno UFO. Estamos aqui para o último bloco, Fenômeno UFO de hoje. Né? Então vamos para a resposta do nosso quiz de hoje, depois vamos entrar nos nossos e-mails, depois como você pode entrar em contato conosco. A pergunta do quiz de hoje é: qual elemento acredita-se ser usado como combustível em reatores de UFOs? Elemento 113, alternativa A, elemento 114, alternativa B, elemento 115, alternativa C. A resposta correta é elemento 115, alternativa C. Veja bem, né? Se a minha química não me falha, esse elemento ainda não é conhecido na natureza. Né? Portanto, ele seria um elemento artificial, produzido artificialmente, não seria um elemento natural. Mais ou menos como o nosso plutônio, né? Que é a resultante da fissão nuclear nos nossos reatores, é um elemento que não existe na natureza, o plutônio. Né? Além de ser perigosíssimo, que ele leva milhares de anos, né, para perder a sua radioatividade. Então, elemento 115, isso a nível teórico, tá, gente? Porque a gente não sabe ao certo, porque eu falei, né? Tudo aquilo que a gente tem na ufologia, tirando fotos, imagens e filmes, né, detalhes como esse seriam a nível hipotético. Bom, vamos para os e-mails de hoje. O primeiro aqui, né, é do meu amigo Luiz Ricardo Agarelli, um xará aqui, né? E ele está nos parabenizando pela qualidade tanto do programa da TV como da rádio. Olha, o Luiz, eu te agradeço de coração, em nome de toda a equipe aqui, né? Porque se não fosse tanto a equipe aqui da TV como da rádio, meu amigo, não existiria programa, né? Então, eu vou comentar para o pessoal vai ficar contente, né? Pelo esse seu comentário. Agora, na sua questão, você pergunta o seguinte: é possível associar os tipos de OVNIs aos seres, ou seja, né? Quando aparece uma nave, eu saber que tipo de ser está lá dentro? A resposta é bem simples, meu amigo. Não. Não tem como fazer esse tipo de associação, né? Já foram vistos seres, por exemplo, Alphen. Você pega a nave de Varginha, né? Era uma nave quase que cilíndrica, né? Mas já se viu seres tipo Grey, naves de discoide. Já se viu seres, aqueles que eu chamo de beta, que são parecidíssimos com o ser humano, né? Em naves discoides, cilíndricas, naves mãe, né? Que são aquelas naves grandes que transportam os UFOs menores, como os nossos porta-aviões. Né? Então, meu amigo, não tem como. Né? A gente só vai saber quem está lá dentro a hora que esse alguém sai da nave. Ou então coloca a cara na janela da nave, né? Para que você possa ver o seu rosto. Né? Senão, não tem como, meu amigo, não tenho como eu fazer essa associação. Né? Tal nave, tal civilização ou tal ser.
Né? Não tem como. Isso quando não tem... já houve um caso na Inglaterra, né, que tinha uma nave discoide, grande, e sobre uma plataforma que levitava uns 100 metros de altura, havia um motorista de um caminhão que vinha na Inglaterra, ele acabou parando o caminhão, se escondendo na mata, quando ele viu a nave e aquele ser em cima da plataforma, não sei, que ele descreveu como muito alto, a pele muito branca, loiro, cabelo comprido, né, eles estavam observando o local, enquanto no solo, aquele ser tipo grey, que eu falei aqui agora, né, pequeno, pele cinza, cabeça grande, né, parece um feto, olhos pretos, estavam ali no chão fazendo uma série de atividades, colhendo amostras de solo, vegetação, rochas e uma série de coisas. Né. Você vê, aquele ser comandava aqueles seres menores, ou seja, 2 tipos de seres numa nave, só para você ter uma ideia. Então não tem como fazer essa associação, tá bom, meu amigo? Tá? Então um abraço, o Luiz Ricardo Agarelli, fique com Deus e qualquer coisinha estamos aqui à sua disposição, entre em contato aqui conosco. O segundo e-mail aqui é do Cândido Bernardino Filho, né? E você é um assíduo telespectador, muito obrigado, né, dos programas aqui da Missão, em especial o programa Fenômeno UFO, né? Todos aqui do Fenômeno UFO agradecemos. Aqui você fala, porém ao longo dos programas que tenho visto me sugerindo questões e gostaria de saber se haveria a possibilidade de vocês me responderem. Sem sombra de dúvida, é só a gente ter tempo. Há verdadeiras evidências de que o homem foi à Lua? Sim, meu amigo. O homem realmente esteve na Lua. E detalhe, né, os astronautas recolheram da superfície lunar 400 quilos de pó, pedras, solo da superfície da Lua. Tá? Esses 400 quilos, uma parte foi dividida a diversos países para pesquisa. Chegou até a vir para o Brasil, meu amigo, né, o pessoal investigar o material que foi trazido pelos astronautas, né, aqui vieram trouxendo da Lua aqui para a Terra, meu amigo. Não haveria como fraudar aquilo. Nós não podemos esquecer, viu, Cândido, que as fraudes que são apontadas nas filmagens e fotos da Lua, né, são muito grosseiras. Ou seja, se alguém fosse fazer esse tipo de fraude, teria que fazer muito bem feito, já que teria que enganar cientistas russos, chineses de outras nações, especialistas. Então, realmente, fazendo uma fraude daquelas luzes e tudo, significa que havia objetos naquele local que, teoricamente, não deveriam estar lá. Então, para nós é muito mais cômodo essa lenda, né, de que o homem não esteve à Lua do que tentar explicar aqueles veículos que foram filmados, fotografados e vistos na superfície da Lua. Tá? Então, meu amigo esteve, os nossos amigos lá, Edwin Aldrin, Neil Armstrong, né, estiveram na superfície da Lua, assim como outros 10 companheiros seus. Bom, se fala da bandeira dos Estados Unidos, né, isso é bem simples de explicar, né, não podemos esquecer que o módulo lunar era um engenho de 2 estágios, né, parte superior e parte inferior. E o Neil Armstrong cometeu um erro, ele colocou muito perto do módulo lunar a bandeira americana. Quando o módulo, a parte de cima decolou, usou a parte de baixo como plataforma, os gases do foguete, né, incandescentes, defletiram na parte de baixo e fizeram aquela agitação da bandeira que você vê ali, que muitos falam que evento não é. Que são os gases de escape do motor foguete do módulo lunar, meu amigo. Tá? Muito bem aqui. Outra aqui que você fala sobre antigos continentes. A ufologia estariam em oposição a Pangeia. Não, você fala de Pangeia, né? Foi quando os continentes estavam todos unidos, né? Parecendo um quebra-cabeça. Nós vemos a África, né? O oeste da África se encaixa no leste do Brasil, é certinha a curva. Não tem nada a ver. O continente Atlântico surgiu muito depois disso, né, e desapareceu há 12 mil anos antes de Cristo. Né? Portanto, ele apareceu depois da Pangeia e desapareceu há 12 mil anos antes de Cristo. Então não tem nada a ver, foi um continente que submergiu. Né? Ao que parece, enquanto a Atlântida submergia, né, os nossos Andes aqui na América do Sul subiam. Né? É o que eu posso te falar, meu amigo. A Atlântida, né, e Mu, né, Mu seria próximo à Austrália, também teria desaparecido, também teria surgido há 100, 150 mil anos antes de Cristo. Sumiu há 8 mil, parece, antes de Cristo.
né? Surgiu depois da Pangeia também. Então não teria nada a ver a Pangeia com esses outros continentes. Tá bom, meu amigo? É o que eu posso te responder. Tá? E se você quiser entrar em contato conosco, como fizeram o Luiz Ricardo Agarelli e o Cândido Bernardino Filho, é muito simples. Basta você entrar no seguinte e-mail, fenomenofo@tvmundomaior.com.br, né, com a sua dúvida, crítica, sugestão de pauta que você gostaria de ver aqui no nosso programa, como sugeriu o nosso amigo Adriano Pimentel. Né? Então hoje o programa foi pauta de telespectador nosso. Né? Então, gente, uma ótima semana, forte abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, semana que vem aqui na TV Mundo Maior, com mais um Fenômeno UFO. Até lá!